Olá, amigos leitores das colunas Na Cadeira do Barbeiro. Estamos chegando já com o nosso 17º vídeo do quadro Elegantemente Portuguesa. Gratidão também aos jornais em Foco, que têm publicado nos seus jornais digitais esses quadros do Elegantemente Portuguesa. Semana passada iniciamos sobre produção textual. Isso é importante para todos nós, porque todos fazemos num ou outro momento, além da oralidade, que é muitíssimo usada, também o uso da escrita, seja no papel, seja hoje em especial nos meios digitais, WhatsApp, e-mails e assim por diante, certo? Então, produção textual, para quem vai fazer um Enem, um concurso público, uma prova de vestibular, ou mesmo um texto no seu local de trabalho, enfim, isso é importantíssimo. Lembrando brevemente, semana passada nós vimos a importância de usarmos aquela sigla SVO, sujeito, verbo, objeto. Sujeito a respeito de quem ou do que eu estou falando e o objeto, o predicado, o que eu falo a respeito do meu sujeito. O que é uma frase diferente da oração? Uma frase é todo enunciado de sentido pleno, completo, porém sem a presença de um verbo. Bom dia, boa tarde, até logo mais. Qualquer frase que não haja um verbo é uma frase. Apareceu um verbo, nós temos uma oração. Uma oração, período simples, porque tem apenas um verbo. Havendo dois verbos ou mais, período composto, porque é composto por mais de um verbo, ok? E se iniciamos, como vimos semana passada, pelo sujeito, nós vamos entender a importância da concordância verbal, porque o nosso verbo precisa concordar com o sujeito, no singular ou no plural. Ok? Nós vimos esses pontos tão importantes então, e a construção também dessas orações nos mostra a importância de quebrarmos uma certa dificuldade que alguns pensam que tem, e na verdade não é tão grande assim essa dificuldade, quando pensam em escrever redações. Muitos alunos no ano passado e retrasado do ensino médio, quando expostos a produzir um texto, uma crônica, por exemplo, achavam que é difícil. Poxa, como é que eu vou conseguir escrever, elaborar, construir 30 linhas? O difícil não é chegar a 30 linhas, o difícil é escrever em apenas 30 linhas. Muitos alunos fizeram um texto de 70, 80, até 90 linhas. Então o detalhe é condensar isso em 30 linhas, mas na construção correta de um parágrafo. O que quer dizer isso? O parágrafo de introdução, o parágrafo ou parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão, sabendo que cada um tem o seu tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. Fica bem mais fácil chegar a 30 linhas e difícil, até certo ponto mesmo, fazerem apenas 30 ou 30 e poucas linhas. Então vamos lá, um exemplo de como nós podemos construir a nossa oração, construir a oração, que não é o Pai Nosso aqui, é a oração, é uma frase que contém verbo, por isso dá ação ou as confere ações a ela. Eu vou dizer algo, eu suponho que eu tivesse escrito isso, eu vou falar, mas imagine que eu tivesse escrito. Eu vou começar como se inicia mesmo uma oração, uma frase ou uma oração nesse caso, que é com uma letra maiúscula e conclui-se com ponto final. O ponto coloca ponto final, encerrou aquela minha oração. Então vamos lá, eu vou falar, mas imaginem tudo isso escrito, começando com a letra maiúscula e acabando só com um ponto final. No final do ano passado, eu, meu pai e minha mãe fomos a São João Batista, no sítio onde moram minha irmã e meu cunhado. Lá passeamos a cavalo, caminhamos à noite, observamos estrelas e vagalumes e também tivemos ótimas refeições. Na volta passamos por uma bela praia e tiramos muitas fotos. Ponto. O que acharam? Ficou longo, cansativo, não é mesmo? E ficou quase que um parágrafo, quando deveria ser uma oração. Como é que fazemos isso? Então, suponha que eu tivesse escrito, como eu falei, eu vou agora escrever de maneira diferente. Ok? No final do ano passado, eu, meu pai e minha mãe viajamos a São João Batista, onde moram no sítio minha irmã e meu cunhado. Ponto. Primeiro ponto, já tem ali a minha primeira oração, meu tópico frasal. A sequência. Lá passeamos a cavalo, caminhamos à noite, observamos vagalumes e estrelas. Ponto.
Durante o dia e também à noite, tínhamos ótimas e deliciosas refeições. Ponto. No retorno, aproveitamos e paramos numa praia e tiramos belas fotos. Ponto. Certo? Mas já deu quatro orações. Então, em vez de escrever uma oração muito longa, veja o uso da vírgula, do ponto e vírgula e dos pontos também. Vídeos à frente, nós vamos falar também a respeito de vírgulas e ponto e vírgula. Fiquem tranquilos quanto a isso. Mas treine no seu dia a dia, na conversa com pessoas mais íntimas, produzam orações mais curtas, específicas. Em vez de dizermos coisas demais, não é questão de abreviar não, abreviar não nos ajuda. Daqui a pouco não sabemos se abraço é com C cedilha ou se abraço é com 2 S e assim por diante. Escreva letras, as palavras completas, mas em orações recortadas no ponto certo. Treine isso e nós vamos lembrar também nos vídeos mais à frente, ok? Essa é a importância então de entendermos melhor a produção textual, pensarmos não em redação, em produção de textos, escrever bem uma oração da letra maiúscula ao ponto final, pontuando-a corretamente, até mesmo com o uso do e, de conjunções ou de vírgulas, e construindo assim parágrafos, chegaremos também ao texto. Certo? Grato pela sua atenção, espero que vejam também os outros vídeos, se inscrevam no canal, compartilhem e dentro de poucos dias voltaremos com mais um vídeo do quadro Elegantemente Portuguesa. Obrigado e abraço.